A mensagem começa chamando a atenção para esse texto em que na família de Cristo não pode haver divisões em católicos e evangélicos, empregados e patrões, homens e mulheres. Entre vocês todos são iguais, isto é, nós todos estamos em um relacionamento comum com Cristo Jesus. Já me perguntaram, de vez em quando me perguntam o seguinte: por que vocês resolveram, você e a Aninha, você e a Igreja da Orla, para quem não sabe, essa é uma congregação da Igreja Batista da Orla de Niterói, por que vocês resolveram fazer essa igreja chamada Café de Graça? Qual foi a motivação de vocês? Deixa eu contar para vocês um pouquinho da nossa motivação. Eu já contei para muitos de vocês, mas eu vou contar de novo. Tem uma história, uma vez uma igreja lá em São João del Rei deu um jantar, e um daqueles jantares em que vai todo mundo, e os jovens universitários, alguns jovens frequentavam aquela igreja, e aí essa moça que me contou essa história, porque eu não participei dessa história, tá? Ela estava me contando o que aconteceu na igreja que ela frequentava, lá em São João del Rei. Ela comeu com todo mundo, ela colocou os pratos na pia, e aí, como uma menina, ela saiu. E aí veio o pastor dessa igreja, olhou para os pratos na pia e disse assim: esses jovens universitários, eles se aproveitam da gente, eles vêm aqui só para se aproveitar das circunstâncias, vêm aqui filar a boia, eles não contribuem, eles não estão nem aí com a igreja, eles não querem nada com nada e são um grande estorvo para essa igreja. Aconteceu isso. Essa menina viu esse pastor falando isso para a senhora que estava lavando a louça, e ela se sentiu profundamente ofendida. Afinal de contas, ela era profundamente participante da igreja, e ela se sentiu muito mal. Ela era inclusive dizimista. Ela sentiu: puxa, eu não gostei do que o pastor disse, e ela se sentiu muito mal com isso. Tem uma outra história também, aconteceu numa igreja em São João del Rei, uma coisa parecida. Estava na escola bíblica dominical, ela acontecia uma igreja em São João del Rei. A escola bíblica dominical acontecia antes do culto, e eu lembro de um pastor que virou e disse: não tem jeito, esses jovens universitários, eles não frequentam a escola bíblica dominical, eles não têm compromisso com essa igreja. E aquilo me doeu muito, porque eu conheci os jovens universitários e conheço vários jovens universitários de São João del Rei, e o que eu percebo é que eles têm muito compromisso com a igreja, mas com a igreja de Cristo. Chama um grupo de jovens universitários para fazer um estudo bíblico que não tem mínimo significado para a vida deles, com aplicação prática, nenhum contato com a vida deles, pessoal. Eles não aparecem, mas fazem um estudo bíblico que tenha aplicação imediata para a vida deles, eles aparecem. Ou vocês duvidam? Pois é. E o que eu vejo dos jovens universitários em São João del Rei é que eles estão na linha de frente. Porque lá na universidade onde a gente está, eu acho que todos vocês sabem disso, nós que somos da física sabemos disso, nós que somos de outras áreas sabemos disso, das humanas sabemos disso, nós estamos na linha de frente. Ser cristão é ser um idiota, ser cristão é ser um ignorante, ser cristão é alguém que acredita em superstições. No mínimo, você é uma pessoa bem intencionada que é trapaceado por algum pastor mal intencionado, não é assim? Pois é. Nós estamos na linha de frente, defendendo a nossa fé em Cristo Jesus. E quantos dos jovens universitários eu já não vi estão lá, na linha de frente, testemunhando e falando de Cristo Jesus. Pois é. Qual foi a minha motivação? Eu via vários jovens universitários que eram crentes saindo das suas casas, indo parar numa república, e é muito difícil a pressão na república. E muitos deles não encontravam numa igreja em São João del Rei uma morada, um abrigo, um lugar onde eles pudessem ser abraçados. Eles não se encontravam num lugar que fosse a família deles. Então eles acabavam se afastando da fé. Quantas vezes eu não li isso? Isso passou a doer o coração. Nós então, eu e a Aninha e a nossa igreja lá em São João del Rei decidiu entrar nessa em Niterói.
fazer uma igreja em Tiradentes que fosse um abrigo para jovens universitários, um lugar onde eles pudessem defender sua fé. Mas, na verdade, essa não é uma igreja aberta só a jovens universitários, é aberta a qualquer um que entenda que não são os jovens universitários, não são os que estão em pecado, não são os que não são religiosos, mas somos nós, todos nós, irmãos em Cristo Jesus, que querem viver a nossa fé de maneira saudável, querem confrontar o inimigo e querem ser sal da terra e luz do mundo por onde quer passar. Se você é uma dessas pessoas que ainda não encontrou um lugar em São João del Rei, uma igreja, que seja uma igreja que te abrace, que seja um abrigo, essa mensagem é para você. Se você é uma dessas pessoas que tem também esse sonho, essa chama dentro do coração, de participar de uma igreja que seja uma família, um abrigo, uma igreja inclusiva, uma igreja que prega o amor entre todas as pessoas, sem divisões, essa mensagem também é para você. Essa mensagem é um chamamento a que sejamos todos um em Cristo Jesus. Amém? Então, passa para mim, por favor, né? Pode passar. Essa mensagem começa com a história que a gente leu, termina a história de Gálatas 4, capítulo de Gálatas, em que ele fala sobre esses dois caminhos possíveis para um relacionamento com Deus. O filho da escrava nasceu pela conivência humana. O filho da esposa nasceu pela promessa de Deus. Isso ilustra bem com o que estamos lidando. Os dois nascimentos representam, então, os dois caminhos de um relacionamento com Deus. Acho que tem mais um texto. Não, pode voltar para mim, pode deixar. Obrigado. Queria que você prestasse bastante atenção. Talvez você não conheça essa história. Quem conhece a história de Sara e Agar? Ótimo. Vocês querem ouvir a história? Então eu vou contar a história. A história é o seguinte. Vocês lembram na semana passada, no capítulo 15, Deus assinou um contrato com Abraão. Abraão tinha ouvido de Abrão, ainda na época, o pai da nação de Arã. Depois ele virou Abraão, pai de nações. Mas naquela época ele ainda era Abrão, ele ouviu de Deus que da sua descendência, a descendência dele seria tão grande quanto as estrelas do céu, não é assim? E aí Abraão saiu para uma terra que ele não sabia para onde que era, que Deus ia mostrar no caminho. E ele acreditou nessa promessa de que ele tem muitos filhos, não é? Aí no capítulo 15... ele vira para Deus e diz, tudo bem, tá certo, eu gostei dessa história e tal, só tem um pequeno porém, eu não tenho filhos. E cadê o filho que você me prometeu? Então Deus resolve assinar um pacto, né? Contrato com Abraão, e naquela época se assinava contrato assim, você pegava um bicho, você cortava na metade e Deus passou lá no meio e disse assim para Abraão, que aconteça comigo, que aconteceram com esses bichos se eu não cumprir essa promessa. Está no capítulo 15. O capítulo 15 acaba assim, Deus diz para ele, você vai ter descendentes, eles vão ser escravizados, e depois vão ser libertos e vão entrar nessa terra aqui que a gente está. Termina assim o capítulo 15. O capítulo 16 começa assim. Sara começa a ficar incomodada porque ainda não teve filhos. Aí ela chega e diz assim, eu tenho uma ideia. Eu vou pegar a minha escrava egípcia, que se chama Agar, e então, Abraão, você vai conhecê-la, você vai ter filhos dela, e nós vamos resolver esse seu problema, e você vai ter descendentes. Acontece uma coisa muito engraçada nesse texto, é que a egípcia realmente tem filho. E a egípcia, a escrava, começa a olhar de cima para baixo para Sara e começa a rir de Sara e diz, está vendo? Eu sou melhor que você. Quem mandou você me entregar o seu marido? Agora, olha só. Que na época de Sara e de Agar, o papel da mulher era ter filhos. Então ela cumpriu o seu papel social e Agar se achava melhor do que Sara. E o que é interessante nessa história é que Sara começa então a maltratar a sua escrava, que também é interessante. Aí sabe o que Sara faz? Foge. Então Deus vira para Agar e diz, peraí.
calma, não é bem assim. Pode deixar. Desse seu filho que se chama Ismael, eu também vou fazer uma grande nação. Pode voltar, eu sou contigo, não tem problema. E Deus ainda lidou vários anos com Abraão e com a falta de fé de Abraão, até que quando ele finalmente tem 99 anos, quando ele já não conseguia mais, e a sua esposa também não menstruava mais, eles tiveram um filho, e eles chamaram esse filho de Isaac, que é ainda vou rir. Então é Sara dizendo, tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória tem sabor de mel. É exatamente isso. Isso, está escrito assim na Bíblia, tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória tem sabor de mel. E ela começa a dizer, tá vendo, Agar? Então, quando o filho desmama, a primeira coisa que Sara vira para Abraão e diz, agora você pega esse garoto, esse Ismael, e essa mulher chamada Agar, e livre-se deles. Manda eles embora. Ele não tem parte nessa herança. O herdeiro mesmo é o meu filho Isaac. Agora você pega Ismael, pega Agar e manda embora. Sabe o que Abraão faz? Bom, Deus vira para Abraão e diz, não se preocupe. Não se preocupe. Porque eu vou tomar conta desse garoto, esse Ismael. Mas sabe o que Abraão faz? Ele pega um punhado de pão, uma tigela d'água, dá na mão de Agar e diz, bora, segue a vida! E largou ela no deserto. É sério. Mandou para o deserto. E conta a Bíblia, exatamente assim que está na Bíblia, e conta a Bíblia que ela andou. Acabou a comida, acabou a água. Sabe o que ela fez, Agar? Pegou seu filho, colocou debaixo de um arbusto e disse, eu não consigo ver o meu filho morrer. Ela foi a uma distância de um tiro de flecha e disse, vou esperar a morte. É assim que está na Bíblia. Veja o que Abraão fez. Mas é óbvio que Deus aí resolve tomar conta de Agar e tomar conta de Ismael, abre os olhos daquela mulher, ela passa a vir uma fonte e aquele garoto passa a crescer no deserto, se torna um grande flecheiro e se torna o pai da nação que nós chamamos os árabes. O Alcorão conta essa história um pouco diferente, mas a Bíblia conta essa história. Bom, entender esse texto é muito duro, né? Paulo me explica uma maneira de entender isso. O que está acontecendo ali? O que está acontecendo ali é o esforço humano de conseguir ser herdeiro da promessa. Você quer fazer por onde, e porque você faz por onde, Deus agora é obrigado a te amar e te aceitar e de fazer com que você seja alguém justificado por Deus. Você participa da campanha, você está todo domingo na igreja, você participa do mergulho de Naamã, faz lá os 21 dias do jejum de Daniel, não é assim? E aí Deus se vê obrigado a cumprir aquelas coisas que você pede. Outra coisa é, porque você é batizado, porque você é crismado, porque você é circuncidado, porque você cumpre certas obrigações religiosas, agora Deus é obrigado a te amar e te aceitar no céu. Também não é assim? E Paulo deixa muito claro para mim e para você que essas coisas não são absolutamente nada, que o que importa é nós crermos em Deus. É a fé em Deus que nos justifica. Então, o que nós devemos fazer quando o pessoal resolve dizer para o pessoal da Galácia que eles devem ser circuncidados? Vocês não devem se afastar do Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, ponto. Não há mais nada que vocês possam fazer e não precisam fazer. Excelente interpretação de Paulo, que lindo. Mas eu continuo com raiva de Abraão. Quem não continua? Pô, safado, que canalha. Pegou a mulher dele, o filho dele, mandou pro deserto, se vira. Tá certo que Deus disse que ia cuidar do cara, mas pelo amor de Deus, é a mulher dele. Ou, tá, que não seja a mulher, mas é o filho dele. Ele largou. Isso é coisa que você faça, rapaz. Você não fica indignado, não, com Abraão? Eu não sei você, eu não estou brincando, não, eu fico mesmo. Isso é coisa de canalha, não se faz não. E eu sei por que a gente pensa isso, eu sei por que a gente sente isso. Porque eu sou um homem de 2013,
Meu pensamento foi moldado pelo cristianismo, eu vivo na era cristã e na minha cabeça todas as pessoas são iguais. Não importa se você nasceu escravo, se você nasceu livre, se você tinha direitos ou não tinha direitos, todos nós somos iguais diante de Deus. Deus moldou a humanidade durante 3.000 anos para que a gente chegasse nesse estado em que a gente entendesse a graça de Deus. O que eu quero que vocês percebam é que Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele era o mesmo antes e era o mesmo depois, e Ele vai ser sempre o mesmo Deus. Deus não muda, quem mudou é o homem. Então, quando Deus percebe que não ia dar para Abraão colocar na sua casa, dentro da sua tenda, Ismael e Isaque, Deus vira para Abraão e diz: eu vou cuidar do seu filho. É demais para você que você consiga tomar conta desse problema. Mas, só que coisa interessante. Abraão não é esse homem. Abraão é um homem de 3.000 anos atrás. Abraão entende que Agar é uma mulher que é escrava, que não tem os mesmos direitos e os mesmos privilégios que a sua esposa Sara. Aquela é a princesa, aquela é a minha princesa. Para quem não sabe, Sara significa princesa. Então, aquela é a minha princesa, mas Agar não. Agar é uma mulher menor. Nós, eu e Sara, somos eleitos, somos escolhidos por Deus, somos pessoas que temos o favor de Deus, Deus nos ama, mas Agar é gente inferior, não merece o favor de Deus. Isso inaugura duas maneiras completamente diferentes de se pensar. É o que Paulo está dizendo. Existe uma maneira de pensar que é a maneira dos religiosos. Daqueles que dizem, existem pessoas de quem Deus ama e que Deus favorece. Existem outras que Deus simplesmente não se importa. Mas nós que estamos sobre a graça de Deus, sabemos que Deus quer salvar a todos e levar a todos ao pleno conhecimento da verdade. Existe uma diferença entre um homem que entende que é a graça e existem aqueles que são religiosos e acreditam que o favor de Deus está sobre os seus eleitos, está sobre os religiosos. Pois bem, é exatamente sobre isso que eu quero discutir hoje com você. Porque eu quero contar para vocês duas histórias que ilustram bem isso. E duas histórias que ilustram bem essa diferença entre os dois caminhos possíveis, entre as duas visões possíveis, a visão do religioso e a visão do homem que entende e compreende a graça de Deus. Aquele que entende e compreende a graça de Deus olha para o jovem universitário e diz: eu me importo, eu cuido, eu quero tomar conta, eu quero ser um só com ele. Ele olha para a mulher que foi divorciada e diz: eu me importo, eu cuido, eu quero estar com ela. Ele olha para o outro que caiu, que fez uma bobagem, que errou e diz: eu me importo, eu cuido, eu quero restaurar. Mas o homem que é religioso, ele não entende isso. E essa mensagem é um chamamento a ter uma nova visão de como você deve se comportar para que nós sejamos um, entendendo a graça de Deus. Todo mundo entendeu o que eu quero dizer? Amém. São duas histórias. E as duas histórias são a cura do menino endemoniado, que é contada em Marcos 9. E a segunda história é a história da mulher adúltera, que está contada em João 8. Eu vou contar essas duas histórias e eu termino essa mensagem. Tudo bem? Estão comigo? Ótimo. A primeira história que está em Marcos 9, eu acho que vocês se lembram. Jesus passou pela transfiguração. Marcos 9. Tá? Não. Espírito de... A história é bonita do menino endemoniado. Jesus se retirou, pegou os seus 3 discípulos mais queridos e passou pela transfiguração. Quando ele está descendo, tem um menino que os discípulos estão tentando
estão tentando, como é que se fala? Exorcizar. Exorcizar, isso aí, obrigado pela palavra. Então ele falando de expulsar, não é expulsar, o menino não é. Estava tentando exorcizar. Mas olha que interessante dessa história é que no meio deles estavam alguns fariseus, alguns doutores da lei, eles estavam lá no meio, e eles estavam dizendo assim, mas peraí, você não consegue expulsar esse sujeito não, esse demônio não, o que é que vocês não conseguem? E estava um alvoroço ali no meio, porque as pessoas estavam dizendo, ó, pessoal, vem cá ver, ó, discípulo de Jesus, ó, não estão conseguindo expulsar esse demônio não, olha aí, ó, olha aí. E Jesus chega lá no meio deles, e o que está acontecendo? E o pai daquela criança vira e diz assim, é o meu filho. E vem um demônio e apossa dele, joga ele no chão e joga ele no fogo, e ele espuma, e ele tem convulsões. E eu trouxe aqui para os seus discípulos, e seus discípulos não foram capazes de curá-lo. E aí Jesus vira e diz, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Existem duas possíveis interpretações para esse texto. A primeira é, todo mundo fala, é a mais comum, você vai ouvir muito. Faltou fé aos discípulos. Se os discípulos tivessem fé, se tivessem declarado, se não hubieram tomado posse, se tivessem fizessem igual os profetas de Baal, que se portaram e gritaram e fizeram com autoridade, tinha expulsado. O que faltou foi fé aos discípulos. Bom, a Bíblia não me diz que faltou fé aos discípulos, porque os discípulos conversaram com Jesus e disseram, por que nós não podemos expulsá-lo? E ele diz, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Portanto, o que faltou foi piedade. Faltavam aqueles homens que eles fossem mais piedosos. Mas continua esse ensino, o ensino de que a minha fé é capaz de gerar aquilo que eu quero. O grande problema de que você não consegue produzir maravilhas, de que você não consegue fazer as coisas, é porque te falta fé. A tia Jeninha, a gente conversou sobre isso agora, ela está com câncer, 90% de chance de perder a vista, menos de 50% de chance de sobreviver, já não é mais operável. Ela foi numa igreja e alguém determinou a cura dela e disse, você já está curada. Fizeram um exame e ela não está curada. Qual o problema? Eu liberei a cura. Você não pôde receber, porque faltou fé em você. Se você tivesse tido fé, porque eu libero a bênção, você tem que te segurar, tem que fazer uma ponte e pegar, porque senão a bênção vai para o banco lá de trás, rapaz. Segura a bênção, porque senão, ó, se perde. E a gente se esquece da soberania de Deus, porque Deus também pode dizer não. Mas tem mais um outro ponto interessante sobre isso, é que nesse mesmo texto aconteceu uma coisa super interessante, é que Jesus vira-se para aquele homem, pai daquele menino, e aquele homem era um menino desesperado. Ele vira para Jesus e diz assim, olha, eu já estou cansado dessa história. Se você pode fazer alguma coisa, faça, porque eu estou nas últimas. Eu não aguento mais ver o meu filho no estado em que está. Eu não aguento mais vê-lo sendo jogado no fogo, espumando, tendo convulsões. Se você é capaz de fazer alguma coisa, então é melhor que faça. E Jesus vira para ele e diz assim, se é possível, ou se eu posso fazer, na tradução de Eugene Peterson, se eu posso fazer, não existe se para quem crê. Tudo é possível ao que crê. Então aquele homem vira-se para Jesus e diz, eu creio, ajuda-me com a minha incredulidade. Eu acho esse texto lindo, porque não condiciona ao homem que ele tenha fé para que Deus realize aquilo que ele quer. Eu me acho muito interessante, porque tudo é possível ao que crê. Tudo possível ao que crê. Pode acontecer a cura, pode não acontecer a cura, de acordo com a vontade de Deus. Tudo é possível ao que crê. Mas tem mais uma outra coisa que eu acho a mais importante e que se aplica no caso da Dona Vera, é que Deus está no controle. Então... Dona Vera é minha tia. Dona Vera é tia Jeninha. O maior milagre que Deus pode realizar é muito menos a cura do corpo, mas o maior milagre que Deus realiza na vida da gente é a cura da alma.
Então, existem coisas que vêm, que a gente não entende porquê, mas que são oportunidades que Deus nos dá para que procuremos a Ele, que nos prostremos diante de Deus, e que a gente se lembre de que Ele é Deus e de que Ele é o nosso Senhor, porque a maior cura é a cura da alma. Pois bem, já disse sobre isso, mas eu não acredito nessa interpretação. Eu não acredito que o problema dos discípulos é que eles não tivessem fé. Eu não acredito que Jesus estivesse se dirigindo aos discípulos. Quando Jesus virou e disse: ó, geração de incrédulos, até quando eu vou ter que suportar essa gente chata que nem vocês? Gente insuportável que nem vocês? Vocês me dão náusea. Eu acho que Jesus não estava falando dos discípulos. Eu não sou o único que interpreta desse jeito, só para deixar claro. Existem outros comentaristas que pensam assim. Eu acho que Jesus estava falando dos fariseus. Daqueles que estavam dizendo assim: olha lá, tá vendo? Eles não conseguem. Olha aí, ó, os discípulos de Jesus, vocês não falaram que ele deu autoridade a vocês lá, alguns capítulos antes? Deus, Jesus, tinha dado autoridade aos discípulos para expulsarem demônios. Aí chega diante daquele demônio, não, vamos, peraí. Agora, o que eu acho muito interessante sobre esses fariseus, eu acho super legal, eles cruzaram os braços. Eles se compadeceram daquele pai? Não. Eles se importavam com aquele pai? Não sei. Faz diferença. Eles estavam tentando expulsar o demônio em nome de Deus. Eram homens de Deus, não eram? Na Bíblia não diz que eram. Eles estavam lá tentando ajudar. O problema em si, para eles, fazia alguma diferença ou não fazia diferença? Não. E é justamente por isso, porque eles eram acusadores, porque eles não se compadeceram, porque eles cruzavam os braços, é que Jesus, na minha opinião, diz: ah, gente incrédula, há gente que não entende quem eu sou, há gente que é adversário, há gente que diz: quem comigo não ajunta. O que Deus diz? Espalha. É isso aí. A minha pergunta para você hoje: será que você é assim? Ah, aquele sujeito no louvor não canta a música que eu quero. Você é desses que cruza os braços e começa a reclamar do outro. Será que você é assim? Você olha alguém fazendo uma coisa errada e você, ao invés de ir até o seu irmão e dizer: meu irmão querido, você não vê que você está agindo errado, você é o primeiro a subir no alto de uma montanha, de cima para baixo, começar a apontar os defeitos dele? Será que você participa de fofocas? Será que você é desses que, como os fariseus, cruzam os braços e fazem parte do problema, da acusação, que enchem as pessoas de culpa, mas não estão dispostos a manifestar a graça de Deus? Se é assim, preciso dizer para você, eu posso ouvir Jesus falando para você hoje: ah, pessoa mais incrédula, sem Deus, gente ruim, você me dá náusea. Até quando eu vou ter que suportar você? E olha, posso dizer para vocês, quantas vezes eu já não ouvi Jesus dizendo isso para mim? Quantas vezes eu não me pego Jesus falando assim: ah, você me dá náusea. Quem disse que você pode julgar o seu irmão desse jeito? Porque com a mesma medida que você julga, você vai ser julgado. De vez em quando eu vejo um menino fazendo uma bobagem que jamais deveria fazer. Vontade de ideia: eu parei contigo, já gastei tempo demais, foi energia demais, foi tempo demais, foi esforço demais. Não está valendo a pena, então eu cortei relações contigo. De hoje em dia você vai procurar ajuda em outro lugar. Aí eu vejo a voz de Deus me dizendo: espera aí, eu não te chamei para isso não. Te chamei para, sei lá, dizer: meu filho não é assim não. Olha o que a Bíblia diz. Eu chamei você para manifestar a graça de Deus. Chamei você para mostrar o meu amor. Porque se eu não desistir de você, você não tem direito de desistir de ninguém não. Não é assim. Quantas vezes já não vi uma menina falar um monte de bobagem, diz um monte de coisa que não devia dizer, me decepciona. Eu me lembro da graça de Deus e tenho que ir lá. Me lembrar para que Deus me chamou.
por que eu tenho que ir lá conversar com aquela menina e dizer, peraí, você se lembra de Jesus? Se lembra do que a Bíblia diz? Então, se isso tem acontecido com você, se você tem agido dessa forma, quero te hoje conclamar a mudar sua atitude, a ser uma nova pessoa e manifestar a graça de Deus. Segunda história que eu vou contar, e com essa história eu vou acabar. É uma história que a gente nem sabe se está na Bíblia. Não, ela está na Bíblia, mas a gente não sabe se foi João que escreveu. Está em João 8. Não consta nos melhores escritos, mas é uma história tão bonita que a gente... É uma das histórias mais bonitas da Bíblia, a gente nem sabe se foi João mesmo que escreveu. Isso é interessante. É uma história que algumas pessoas costumam dizer, porque não consta em alguns manuscritos, deixa eu só explicar. Né? A Bíblia foram vários manuscritos que foram distribuídos, né, e copiados. Em alguns manuscritos essa história não consta. Tudo bem? É por isso. Algumas pessoas acreditam que seja tradição oral que foi adicionada posteriormente por um copista. Outras pessoas não sabem se de fato foi escrito por João ou não. Mas é aquela famosa história da mulher que foi pega em adultério e pela lei judaica ela devia ser apedrejada. A história é assim, não é? Vem um grupo de doutores da lei e senhores da moral e da ordem, e aí chegam para Jesus e dizem, essa mulher foi pega em adultério, pela nossa lei ela deve ser apedrejada. E você, o que você nos diz? Você não diz que seu jugo é suave, seu fardo é leve, que a gente deve vir atrás de você, você não diz que nós somos sepulcros caiados de branco, você não fica falando, pegando no pé da gente? Pois é. Você o que faz? Deixa eu explicar para vocês o que acontecia naquela época. Raramente uma mulher ou um homem iam realmente ser apedrejados, porque era necessário pelo menos 2 testemunhas, e aí acontecia uma coisa muito comum até nos dias de hoje, eu não vou mexer com isso não. Não vi nada. Eu não vi nada, sei de nada, não é bem assim, peraí, e não sei o quê. E no final das contas eles davam carta de divórcio, o cara ficava com fama de corno, a mulher ficava com fama de galinha, ia para cada um para um lado, mas o fato é que ninguém, absolutamente, isso raramente acontecia um apedrejamento naquela época. Tudo bem? Pois é, também tem uma coisa muito interessante sobre esse texto, é que só aparece a mulher e não existe adultério de uma mulher só, existe? Não. A história... Hã? Tinha que ter um homem, não tinha? Não é? Pois é. Algumas pessoas acreditam, os comentaristas acreditam que isso foi uma arapuca, que eles queriam colocar Jesus uma arapuca, afinal de contas ele tinha dito nem um tio, nem uma vírgula da lei passaria. E ele jamais deixaria de cumprir a lei, realmente pela lei, ele tinha que dizer, você deve ser apedrejado. E agora? O que Jesus faz? Qual é o caminho a seguir? Eu acho esse texto lindo porque Jesus, da maneira que está, continua escrevendo na areia. A gente não sabe o que ele escreveu na areia, mas o meu pastor Fanini gostava muito de contar essa história de um jeito que eu acho muito bonito. Não está na Bíblia, sim, mas eu acho bonito. Jesus não se dirigiu a esses homens que queriam apedrejar a mulher, mas ele olhava assim e escrevia o seu pecado. Ele olhava para você e escrevia o seu pecado. E aí as pessoas, porque não estavam entendendo exatamente o que estava acontecendo, resolvem continuar perguntando a Jesus, Jesus, e aí, o que a gente faz? E ele olhou para uma moça, escreveu o pecado dela na lei e disse assim, sem levantar os olhos, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí os homens começaram a ler o que estava escrito na areia e começaram a ler os seus pecados. E começaram a sentir remorso de quem eles eram. E eles viram que eles não tinham direito, nem coragem, nem autoridade de jogar pedra naquela mulher. E um a um, eles foram jogando a pedra e indo embora. Um a um. Até que Jesus vira-se para essa mulher e diz assim, mulher, onde estão os seus acusadores? Foram todos embora?
Foram todos embora. Então, muito menos eu julgo você. Muito menos eu acuso você. Vá e não peques mais. Esse texto me lembra que eu preciso olhar para os meus pecados para que eu não acuse os outros. Ana, passa para mim, por favor. Esse texto. Mais um. Olha só. Esse texto de Paulo me explica o que Jesus quer de mim. Mas agora que chegaram no destino pela fé em Cristo, vocês têm agora um relacionamento direto com Deus. O batismo que receberam em Cristo não foi apenas um banho para um novo começo. Vocês também passaram a usar roupas novas, roupas de adulto na fé. A vida de Cristo, o cumprimento da promessa original de Deus. E ele emenda. Passa para mim, por favor. Na família de Cristo não pode haver divisões, é direto. É um discurso sem versículos. É um discurso imediato. Uma vez que você se vestiu com Cristo, aí ele logo diz, na família de Cristo não pode haver divisões em católicos e evangélicos, empregados e patrões, homens e mulheres. Entre vocês todos são iguais, isto é, nós todos estamos em um relacionamento comum com Jesus Cristo. O que Paulo está falando para mim é que quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, eles estavam nus e viram a sua nudez e aí cobriram as suas vergonhas. Então Deus, para lhes cobrir a vergonha, ele matou, sacrificou um animal e com a pele desse animal ele vestiu aqueles que tinham caído. O que esse texto quer é que a primeira coisa que eu tenho que fazer como cristão é me vestir de Jesus, me cobrir das minhas vergonhas, e as minhas vergonhas são os meus pecados. O que Deus quer de mim, antes de tudo, é que eu me lembre que eu sou pecador e me vestir de Cristo, para que eu entenda que o outro também precisa estar sob a graça de Deus. Minha mensagem para você hoje, meu apelo é conclamar você a vestir-se de Jesus, cobrir o seu pecado, a sua vergonha, a sua culpa, o seu remorso com Cristo. Porque eu quero garantir a você que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A vida cristã começa nesse momento em que você se cobre de Cristo Jesus. Amém?